essa dúvida, Camila, eu nunca estudei inglês, como é quando chega na escola, o que é que eles exigem, como é o nível, o que é que acontece? Então é assim, no primeiro dia de aula, eu cheguei aqui, entrei na escola e tive uma entrevista que se chama teste de nivelamento, que são em duas partes. A entrevista, que uma pessoa chega falando inglês, obviamente, com você para ver o seu nível de conversação, e tem a parte escrita, que é de gramática, mas que é uma prova. E eu estava muito nervosa, consegui entender algumas coisas, mas foi triste. Depois do teste de nivelamento, eu fui na coordenação e aí a gente pega o resultado. Eu fiquei no nível 3, que é o nível assim mais básico, é o nível que começa a gramática. Aí você vai para a turma do nível 3, se você não conseguir acompanhar as aulas tal, eles abrem uma exceção, que são as turmas para o nível tipo 1 e 2, para que você fique tendo uma atenção especial, fora da sala, para poder depois entrar na turma, nível 3, 4 e aí por diante. Nessa escola, cada nível tem duração de 1 mês, e para você passar de um nível para o outro, você precisa de no mínimo 75% da nota. Essa nota é feita de provas, tem o teste final, tem participação na sala de aula, apresentações. Então, assim, quanto maior a interação, quanto maior sua participação na sala de aula, perguntando ao professor, maior será a sua nota. Aqui dentro da escola, seja na sala de aula ou em qualquer parte, é extremamente proibido falar qualquer outro idioma a não ser inglês. Você só pode falar inglês aqui dentro. Tem várias placas pela escola falando sobre isso, que é proibido e que você leva advertência e até expulsão da escola. Inclusive, tem professores que em sala de aula diminuem bastante as notas dos alunos. Se ele escutar você falando seu idioma, ele já pode marcar e diminuir sua nota. Então, assim, quando tem muito brasileiro, por exemplo, junto numa sala, a probabilidade de querer falar português é grande, né? Porque você, às vezes, não sabe a palavra e aí é mais rápido conversar em português. Se o professor escutar, pronto, sua nota já cai muito. Então, isso é bom, né? Porque a gente fica naquela de só falar inglês mesmo. Então, por isso que muita gente separa os brasileiros, a coordenação, quando vai escolher as turmas, deixa muitos brasileiros separados, assim, para não ocorrer isso. Mas não tem como, né? Às vezes a gente sempre fala um português aqui, outro ali, mas é proibido. Então, aqui, como vem muito estudante com visto de estudo e trabalho, as pessoas, enquanto estão estudando, às vezes querem trabalhar também para ganhar um dinheiro extra. E aqui no corredor da escola, eles colocam alguns cartazes de lugares que estão precisando de pessoas para trabalhar. Então, é legal você, tá estudando aqui, quer arranjar um emprego, dá uma olhada nesses papéis, que geralmente tem alguma proposta que seja boa para você. O acesso à internet, aos computadores aqui é ilimitado, ou seja, qualquer momento que você tiver dúvida, quiser estudar, preparar alguma apresentação, tem esses computadores aqui disponíveis durante o turno da manhã e da tarde também. Nessa parte aqui da escola tem diversas opções de pacotes para você que gosta de viajar e pagar um preço mais barato. Então tem opções de diversos lugares do Canadá, tem Montreal, tem Nova York também, dos Estados Unidos. Então, assim, tem festas, muitas pessoas divulgam aqui, vêm panfletar para distribuir festas que estão acontecendo em Toronto, qualquer coisa assim, para que você interaja mais com as pessoas. Quando os intercambistas chegam aqui, ficam muito isolados no começo, não fazem amizades. Então, começa assim com esses pacotes, com essas viagens, interagindo com o inglês também, de pessoas de todos os lugares do mundo. Então, é interessante você pesquisar preços mais baratos para viajar com as pessoas e praticar ainda mais o inglês. Aqui desse lado tem a parte de cozinha, digamos assim, que tem 4, 5 micro-ondas para que as pessoas, como aqui é muito assim, tempo integral, tem gente que estuda de manhã e de tarde, não tem tempo de ir para casa, fazer almoço, então sair para comprar, já traz o lanche, né, o almoço mais ou menos pronto, só esquenta no micro-ondas. Os coreanos, japoneses e chineses são recorde nessa fila aqui. Toda vez que eu vinha pra cá, eu só via japonês, coreano e chinês esquentando a sopinha lá dele. E, então, assim, é uma forma rápida pra você já comer aqui na escola mesmo, ficar praticando o inglês aqui dentro, já que aqui todo mundo só fala inglês. E aí, já partir pro segundo horário, que é a tarde, comendo aqui já e já vai pra aula. Então, é uma forma de ser mais prático, mais rápido. E aqui é super comum isso. Nesses quadros aqui de aviso, é onde você vê se você passou, vê em qual sala você vai estar. Então, quando você está no mês, passa para outro nível, a primeira coisa que os alunos fazem antes de subir é olhar, qual professor? Deixa eu ver se eu passei. Aí vem, procura o nome, vou ficar na sala 206 com o professor tal. Então, aqui é para organizar isso dos alunos, para você saber onde você vai estudar e com qual professor você irá estudar. Aí, depois que você confere, você vai subir e procurar a sua sala.
Então, nessa parte aqui em cima, as salas são mais... Tem um nível básico aqui em cima, mas também tem toda a parte mais avançada, até o nível 7. Então vamos lá conhecer. Nós viemos buscar o nosso certificado aqui na escola e eu pedi autorização para a coordenadora que a gente mostrasse um pouco da escola para vocês. Muita gente me pergunta, muita gente tem curiosidade e tá tudo vazio porque a aula acabou e os alunos já foram embora. Mas mesmo assim, eu vim aqui para reviver assim, né, todos os cantos que eu passei durante esses meses e vim contar para vocês minha experiência, para quem sabe alguém se tiver interesse em estudar fora, saber a minha opinião a respeito da escola e da minha experiência com o inglês. Tá bom? Então, uma coisa que eu percebo aqui é que dependendo do professor, as cadeiras, assim, as posições das cadeiras mudam, porque assim, tem professor que acredita que os alunos irão interagir mais quando coloca tudo em círculo, assim, que todo mundo se olha, quando você fala, todo mundo dá pra ver você falando. Então, nessa sala aqui, que é do Lawrence, que eu adoro ele, Lawrence ele já prefere, eu perguntei isso a ele uma vez e ele disse que acha que os alunos aprendem mais rápido e perdem a vergonha mais rápido, assim, com esse formato assim de cadeiras assim em círculo. Então, ali na outra sala, como vocês vão ver agora, a professora já prefere o estilo tradicional, que é as cadeiras normais, assim, todo mundo olhando pra frente. Naquela sala ali, e nessa aqui também é assim, desse jeito. Então, assim, cada professor tem sua técnica, cada professor usa a sua melhor técnica para que os alunos se sintam mais confortáveis para ficar dentro da sala e falando inglês. Eu não vou andar a escola toda, mas pra lá tem mais salas. Mas eu queria que vocês conhecessem um pouco da escola que eu estudei, já que desde que eu entrei aqui eu recebo muitas perguntas a respeito disso, e só agora que eu concluí o curso que eu achei legal falar, assim, o que eu realmente achei da escola e da minha experiência. Agora eu vou contar pra vocês um pouco da minha melhoria, assim, desde o início até o final, como eu estou hoje com o inglês, o que os professores, o que a equipe que eu estudei mudou, assim, na minha visão com o inglês, que é o que todo mundo quer saber, claro. Bom, então, no primeiro dia de aula, eu fiquei muito desesperada, porque eu não sabia nada. Fiquei, meu Deus, como é que eu vou entender uma palavra que a professora falar pra mim, assim? Porque é a aula toda em inglês. Imagina você... claro, fiquei no nível 3, eu fiquei pensando, se eles me colocarem no nível 3, tá, eu vou entender tudo, ok. Cheguei, entrei na sala, a professora começou a falar tudo em inglês. Eu fiquei, meu Deus, eu vou embora dessa escola, não tô entendendo nada. E aí a professora perguntava, né, falava bem devagar, no nível 3. A professora se chama Iene, e ela falava bem devagar, e só que, tipo, pra quem não entende, pode falar o mais devagar possível que você vai ficar sem entender. É a mesma coisa se eu chegar pra um gringo e falar português devagar ou rápido, ele não vai entender nada. Pronto, a minha experiência foi essa no nível 3, e não entender nada. E aí, sinceramente, eu não sei explicar, assim, até hoje eu não sei, do fundo do meu coração, explicar como eu fui conseguindo entender o que ela falava pra eu fazer, pra eu não fazer. Eu fui só lá na sala. Então ela escrevia, uma coisa que ajudava muito, claro, é que quando ela falava, a gente não entendia, ela escrevia no quadro. Então a pessoa ia associando a escrita com a voz, e aí dava um pouquinho assim pra melhorar, mas era terrível. E ela passava muito exercício, assim, pra fazer em casa. Muito, muito, muito. Eu acho que uma das coisas que mais ajudou foram os exercícios. Porque toda vez que a gente saía da sala, era o dia inteiro. De manhã e de tarde. Quando saía, no final da tarde, tinha que chegar em casa, já fazer exercício à noite. Porque no outro dia de manhã já tinha que acordar cedo pra começar tudo de novo. Então, assim, o primeiro mês foi muito intenso. Muito intenso. Imagina você não estudar nunca. Nunca estudei inglês na vida. Cheguei já com esse choque, assim, do primeiro mês. De escutar inglês, de escrever inglês, de tentar fazer brincadeira em inglês no meio da sala, falar com pessoas da Arábia Saudita, pessoas do Japão, da Coreia. Então, assim, foi uma coisa, assim, desesperadora, mas ao mesmo tempo, assim, impressionante, muito enriquecedora. Eu gostei muito, quando eu lembro de tudo, eu tenho saudade da minha primeira sala. E assim, foi mais ou menos isso, foi aquela adaptação de exercício, de ouvir, de brincar. Minha primeira apresentação em inglês foi lendo. Podia ler, a primeira coisa que eu perguntei pra professora eu posso ler? Porque imagina, eu não sabia sem o papel, eu me sentia insegura de falar pras pessoas na sala sem o papel. Aí ela, pode ler e tal. Então assim, foi mais ou menos isso. E nesse mês, por incrível que pareça, foi um mês assim que eu aprendi muito, muito. Em pouco tempo eu aprendi muito, porque eu tava dedicada
Tava estudando muito. Rodrigo, a mesma coisa. Foi a mesma coisa, assim. Ele tava sempre do meu lado, estudando do mesmo jeito. Então, assim, eu e ele, a gente teve a experiência bem parecida, assim, as experiências. Claro que ele tem facilidade pra uma coisa, eu tenho mais facilidade pra outra. Então, assim, tem um equilíbrio aí. Rodrigo gosta muito de escrever e ler. Eu gosto muito de falar e de pronúncia. Então, assim, a gente gostava de aulas diferentes, mas no geral, a experiência era mais ou menos igual. Foi a minha segunda classe, o nome do professor é Scott, e eu tava no nível 4 aqui. Foi nessa classe assim que eu comecei ao ouvido assim melhorar com o inglês, sabe? Porque o professor falava muito rápido. Eu saí do nível 3, a professora falava bem devagar, era bem mais fácil. E aí nesse nível 4 aqui, ele começou a falar muito rápido, eu comecei a ficar desesperada a princípio, mas eu aprendi muita coisa aqui, muita gramática, muita conversação, porque ele fazia vários jogos. Então eu acho essa dinâmica de ensinar assim com brincadeiras muito legal, porque a gente acaba aprendendo muito sem sentir, sabe, o que tá falando. Faz jogos competindo, homens com mulheres, as mulheres sentavam aqui desse lado, os homens desse lado, e começava assim a perguntar alguma coisa em inglês e a gente tinha que escrever ali no quadro. Então eu adoro essa técnica de ensino, que é com brincadeira. Eu acho que fica muito mais divertido e fica sem ser monótono, aquela coisa que você fica muito enjoada. Então assim, nesse nível 4 foi mais ou menos isso assim que eu lembro. Teve muita gramática, muitas brincadeiras. O ouvido assim melhorou muito, a parte do listening melhorou demais, porque o professor falava muito rápido, como eu já falei. E assim, eu tenho muita saudade daqui, eu me desesperei muito com relação ao inglês, tive que apresentar, minha primeira apresentação em inglês sem ler foi aqui com o Scott, então eu gelei, né, porque imagina, você falar inglês pro povo sem assim, nunca ter estudado inglês. Mas assim, a gente aprende muito com os erros e foi muito legal, uma experiência muito boa, tô com saudade. Uma coisa que eu percebi é que no nível 3 a gente não conversava, tipo, eu não chegava pra pessoa e falava, oi, tudo bom, como você está? Eu não falava isso pro japonês, sei lá. Eu e o Rodrigo, a gente ficava muito assim, só eu e ele. E aí, também vergonha e falta de segurança pra falar inglês com qualquer outra pessoa. Aí depois do nível 4, que eu já consegui apresentar sem ler, foi uma grande evolução, assim, na minha vida de inglês. E aí depois disso, a gente só falava bom dia, oi, tchau, sabe? E aí depois do nível 4 a gente percebeu isso, a gente até conversou, que a gente sem sentir já tava falando inglês aqui com as pessoas, na hora do intervalo, dentro da sala, com os professores. Então é uma evolução que realmente você não sente assim, hoje eu vou falar inglês. Não, vai acontecendo aos poucos, naturalmente. E aí saindo do nível 4... O nível 5 foi com um professor muito gente boa, que assim ajudou muito. Todos os dias de manhã, quando a gente chegava, ele perguntava a cada aluno como você está. Aí se a gente dissesse assim, a gente tá bem, ele falava, por que você tá bem? Não adianta, tipo assim, se eu tivesse com vergonha de falar, eu dizia, Rodrigo, hoje eu vou falar, eu tô bem, pronto. Eu pensava que ele ia dizer, não precisa perguntar mais nada, porque dá vergonha de falar na frente de muitas pessoas. Aí ele chegava e fazia, oi, tudo bom, Camila? Como você tá? Eu falava, eu tô bem. Por que você tá bem? O que aconteceu no seu dia pra você tá bem? Eles fazem isso pra forçar você a falar inglês. E aí eu tinha que explicar, eu tô bem porque eu acordei assim, assado. Então, eu lembro disso, eu acho muito engraçado, porque quem tá sendo entrevistado quer acabar logo a conversa pra pronto. E aí ele perguntava, eu dizia, eu não tô bem, sabe, porque minha cachorrinha não tá bem. Ele falava, explica o que aconteceu com ela. E aí, quanto mais você fala, mais eles se empolgam e é melhor pra você, claro. Então eu gosto muito, achei que os professores são muito assim aqui na escola. Eles forçam você a falar, dá vergonha, meio assim, eu não gostava muito, mas no final das contas eu vejo que é só pro bem da gente. Quanto mais você se soltar, perder a vergonha de errar, eu acho que essa é a chave pra aprender inglês. É não ter vergonha de errar, você falar errado mesmo, ele vem, corrige, você nunca mais erra assim aquela palavrinha. Ou até erra, mas fala de novo, de novo, de novo, porque é assim que você vai aprender. No nível 5, eu já notei que a gramática era meio que repetida, porque eles estavam reforçando mais. Tinha assuntos novos, mas era muita coisa igual. E teve muita apresentação. E eu odeio apresentação. Não é porque é inglês, mas eu sempre... Quem estudou comigo e me assiste agora, assim, meus vídeos, sabe que eu odeio seminário, eu odeio essas coisas na faculdade, no colégio. Eu sempre tive vergonha de falar na frente das pessoas. E nesse nível 5 teve 3 apresentações e uma prova. Então, quando ele falou no começo da aula que ia ter 3 apresentações, eu falei, Rodrigo, vou desistir agora do inglês. É hoje que eu saio da escola. E aí a gente, não, vamos continuar. Rodrigo, assim, é mais tranquilo do que eu com relação a isso, mas ele fica nervoso tanto quanto eu.
Então, a gente fez 3 apresentações, não podia ler, mas podia usar slide, assim, sabe? Olha, dar uma olhadinha e continuar. Ele não queria que a gente ficasse olhando pro computador e falando. Ele queria que a gente lesse o tópico, olhasse pra turma e explicasse. Tudo em inglês, minha gente. O tanto que eu treinava em casa, vocês não têm ideia. Né, Rodrigo? Né? É. Então... Então, assim, essa turma do nível 5 foi muito... Eu aprendi demais, porque eu acho que eu me soltei mais. Eu comecei... Na primeira apresentação, eu tava muito tensa e falava muito rápido. E Rodrigo, lógico, a gente era da mesma sala. E quando eu começava a falar, Rodrigo falava, Camila, fala mais devagar, no meio da minha apresentação. Porque eu toda desesperada, eu acho que os japoneses ficaram tudo assim, desesperados, sem me entender. Mas é porque eu falo rápido mesmo, até em português, vocês estão, né, percebendo já. E aí, nessas 3 apresentações, eu tirei notas boas e tal. Então, depois dessas 3 apresentações, assim, eu percebi que eu evolui muito, o meu inglês melhorou muito e a vergonha que eu tinha diminuiu, tipo, 90%. Sério. E claro, com a ajuda do professor sempre. Eu errava alguma coisa, ele não me corrigia na hora da apresentação, mas depois ele chegava e falava, ó, é assim, Camila, tal, tal, tal. Então, assim... É uma experiência que, assim, eu não queria apresentar, mas que quando eu apresentava dava uma sensação de missão cumprida, sabe? Então é muito massa isso, eu adorei. E eu gostava, passei a gostar até da apresentação, ficava nervosa, mas gostava, porque eu achava melhor falar do que ficar na gramática, sabe? Só na gramática. Eu acho que você treinando, tentando falar na frente do professor é melhor, porque ele vai corrigir onde você tá errando e você vai aprender cada vez mais. Chegando no nível 6, separaram eu e o Rodrigo. A gente vinha estudando 3, 4 e 5 juntos. Nível 6 separaram os brasileiros. E aí, o Rodrigo ficou na sala de Tina, que aborda mais interpretação de texto, pronúncia. E eu fiquei na sala de Sujoy, que é mais assim, ele é mais... É muita apresentação, muita conversação, toda hora tem que falar na aula dele, toda hora você tem que falar. E se você falar hi errado, ele volta, você tem que falar hi 10.000 vezes pra ele poder conversar com você. Por exemplo, se eu perguntar uma coisa, ele só me responde se eu falar a frase perfeitamente correta. Então eu ficava desesperada às vezes, porque eu errava uma besteirinha assim, ele não respondia, ele ficava... Então é assim, é um professor muito rígido, que me ajudou muito, que no início eu fiquei muito assustada com ele até, eu vou até falar isso. Mas assim, ele ajudou muito pra que o meu inglês... Pra ser bem sincera, depois da sala dele, eu achei que foi aí onde eu acho que eu comecei a falar assim na rua melhor, sabe? Então eu aprendi demais com ele. Ele é muito assim exigente, mas ele me fez aprender demais, demais mesmo. E ele sempre pedia pra gente treinar na rua. Por exemplo, a aula terminava sexta-feira de manhã, porque nas sextas-feiras só tem aula pela manhã. Ele queria que a gente fizesse exercícios fora da sala e mostrasse pra ele que a gente falou com não sei quem. Por exemplo, eu tinha que falar com o inglês, eu tinha que entrar numa loja de roupa e falar com as pessoas. Então eu achava muito legal, eu acho muito legal essa técnica dele e ajudou demais, sério. Muito bom, professor excelente. E finalmente, depois de eu ter enlouquecido no nível 6, já tava, meu Deus, e eu pensava que foi o único nível assim que eu tinha certeza que eu não ia passar, porque eu achava que eu falava pouco ainda, sabe? O do nível 6, ele queria que você falasse toda hora. Não era pra parar, era pra interromper ele e falar alguma coisa. É isso que ele gostava, ele falava isso. Então, assim, tanto é que muita gente repete essa sala de Sujoy. Quando eu vim pro nível 7, que é o Power Talk Master, foi com um professor doce, super gente fina. E o esquema da aula dele era assim, é uma roda com as pessoas, todos os alunos. E todos os dias ele aborda um tema polêmico ou não. Tipo, religião, deixa eu ver, corrupção, vários temas assim de política, economia, de família, de amor, de relacionamento. Ele pegava um tema, colocava no quadro e cada pessoa tinha que dar a sua opinião. Em inglês, minha gente, claro, não preciso nem dizer, né? Cada pessoa tinha que falar a sua opinião e depois ele pedia pra ficar trocando em duplas, pra você debater a sua opinião com a outra pessoa e depois contar pra sala toda. Então, era 100% da aula era conversação. No nível 6 ainda tinha alguma escrita, você ainda fazia exercício. Mas no nível 7 não, era só apresentação e você só falava o tempo inteiro. Então você sempre dava sua opinião em relação a vários temas que o professor trazia pra sala. Então já é top já, assim, você tem que falar. Sempre falar.
E no final da aula, assim, ele deixava, durante a aula ele ia escrevendo vários vocabulários, assim, várias palavras novas com vocabulário mais evoluído, assim, digamos assim, mais avançado. E aí você tinha que saber todas aquelas palavras, porque na semana seguinte ele ia perguntar, fazer um jogo, ele pergunta e você tem que dizer o significado da palavra, pra você sempre ficar com aquilo, fixando novas palavras e seu vocabulário aumentar, claro. Então, pra fechar o vídeo, a minha opinião, assim, é que eu adorei a escola, de verdade. São professores maravilhosos, não só em sala de aula, mas fora também. São bem brincalhões, então eu aprendi demais aqui. É um lugar que eu vou sentir muita saudade, porque eu fiz muitas amizades, assim, de pessoas de todos os lugares do mundo. Então, com certeza, é uma experiência, assim, que eu recomendo para qualquer pessoa que quer aprender outro idioma, quer sair da sua zona de conforto, quer conhecer outras pessoas. É uma experiência única e com certeza inesquecível na minha vida. Se você tem interesse em saber o orçamento para estudar aqui na escola, eu vou deixar o formulário aqui embaixo, porque eu já conversei com a coordenadora, que é brasileira, e ela vai responder você com o maior prazer, vai tirar todas as dúvidas em português, tá bom? Então, tá aqui o formulário, se você tiver interesse em saber preços, tempo de estudo, qualquer coisa, quiser perguntar, o formulário tá aqui, você manda pra ela responde pra você. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do tour pela escola, né, com minha experiência do inglês. E no vídeo de amanhã eu vou levar vocês pra andar comigo em algumas ruas aqui em Toronto, que tem várias lojas famosas, tá bom? Amanhã a gente se encontra, beijo, tchau! Gente, olha os amiguinhos que eu acabei de fazer, eu tava com medo, pensando que eles iam